A ideia é falar um pouco da noção de comum sob a perspectiva da filosofia do direito, né? Eu sou professor de filosofia do direito aqui na UFMG. É um tema bastante caro aos estudos filosóficos, uma vez que o comum ele indica uma dimensão, uma perspectiva que não é exatamente aquela tida como tradicional ou que funda a própria ideia de direito. Se a gente for pesquisar, né, arqueologicamente, lá no direito romano, quando surgem as categorias fundamentais, quando surgem as ideias fundamentais, as divisões fundamentais que dão contextura, que dão base para o direito até hoje, nós vamos ver, por exemplo, os juristas romanos, e não é à toa que eu estou voltando em Roma, não é um mero preciosismo, porque as categorias que nós usamos hoje são romanas. O direito tem essa ligação quase obsessiva com a tradicionalidade, né, com o tradicionalismo. E a gente vê que as categorias fundamentais para pensar são duas. O direito, né, aquelas que fundam a própria possibilidade de pensar o direito. Pessoa e coisa, de um lado, o que já é extremamente complicado, né? Instaura um antropocentrismo absoluto, e do outro lado, dentro das coisas, a gente pode pensar num domínio do público e do privado. Os juristas romanos já diziam que essa é a summa divisio, é a divisão fundamental, é a divisão central, público e privado. O que seriam essas duas dimensões? O que são essas duas perspectivas? Elas têm a ver com o tipo de propriedade que se coloca, né? A propriedade pública, quer dizer, aliás, os bens públicos, as coisas públicas, os princípios, as ideias públicas, tem a ver com uma propriedade que se dá em relação ao Estado. O privado, ao contrário, é aquela que se dá em relação ao indivíduo, ao particular. E isso vem até os dias de hoje, né? Se a gente pensar que todo o direito é dividido, que todas as disciplinas jurídicas são divididas em dois ramos, direito público e direito privado. Se a gente pensar o direito empresarial, o direito civil fazem parte do direito privado, dizem respeito a interesses particulares. O direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário, o direito penal fazem parte do direito público. Tem algumas zonas de interseção, algumas zonas de limiar, como o direito do trabalho, que ninguém sabe se é público ou se é privado, há uma discussão. Mas o fundamental é dividir a realidade nessas duas porções, nessas duas dimensões. Nos demonstrando, então, que por mais que existam diferenças no regime público, no regime privado, e são diferenças importantes, são diferenças que geram consequências bastante graves, bastante fundamentais, efetivamente, mas se trata de propriedade, né? Pública ou privada. O direito só consegue pensar em termos de propriedade. O direito só consegue se estruturar, só consegue criar a sua lógica, só consegue estabelecer garantias, só consegue ver, né? É uma espécie de paradigma mesmo, que cega para as outras experiências, só consegue ver em termos de propriedade, seja pública ou seja privada. E é por isso que é necessário a gente retomar essa dimensão. Isso vem sendo feito nos estudos de filosofia do direito, e não só em estudos teóricos, mas em práticas jurídicas constituintes e desconstituintes também, retomar essa dimensão do comum, que não é nem público nem privado, que tem a ver com uma dimensão que foi colonizada, de certa forma, pelo direito, que é a dimensão do uso, né? Se a gente faz uma regressão arqueológica no que a gente chama de direito ocidental, no qual o Brasil está inserido de uma forma subalterna, a gente percebe que propriedade é o operador central, propriedade é o elemento que torna possível separar sujeito e objeto, o meu e o teu, o direito e o não direito, né? Vamos pensar, por exemplo, na classificação, não na classificação, mas na estruturação do direito de propriedade. O que é propriedade? É a possibilidade de usar, dispor, gozar e abusar, inclusive abusar de um bem, né? Com a exclusão de todos os demais. O direito civil brasileiro tem essa disposição, assim como todos os direitos civis que derivaram do direito romano. Como eu estava dizendo para vocês, essa é uma divisão que vem, é uma definição que vem do direito romano e que se alastra por todos os ordenamentos. Então, a propriedade ela se constitui com base nesses quatro elementos, né? Vejam que o uso está inserido dentro da propriedade. O uso ele passa a ser um aspecto da propriedade. Ou seja, só pode usar quem tem propriedade. Não apenas usar, mas abusar, né? Essa palavra
essa palavra abuso tem um sentido muito próprio no direito. Abuso é um uso além do normal, é um uso extraordinário. Então o proprietário ele pode usar a coisa, pode gozar da coisa, né? Ou seja, tirar os frutos que essa coisa oferece. Imagine, por exemplo, um imóvel. Os frutos dele são, se você alugar o imóvel, são os aluguéis, o dinheiro, né? Os frutos dele, você colocar lá no banco para render, são juros. Então eu posso gozar dos frutos que a coisa produz, eu posso dispor da coisa livremente, posso te entregar, posso te dar a propriedade, posso te vender a propriedade e posso abusar, posso destruir a coisa. Com o tempo, especialmente depois da Primeira e da Segunda Guerra, no século XX, essa ideia de abuso começou a ser criticada e se criou a ideia de função social da propriedade, dizendo que existem limites para os poderes do proprietário, existem limites no sentido de que toda propriedade tem uma função social, mas é um conceito ainda bastante, digamos, minoritário, um conceito ainda bastante pouco utilizado na jurisprudência, na teoria e na prática jurídica, especialmente brasileira, porque o que é função social da propriedade não está definido, isso passa sempre por uma definição, passa sempre por uma interpretação judicial, uma crítica mais profunda, o que é função social da propriedade no mundo capitalista, né? Uma propriedade que produza, independentemente da maneira como ela produz, se é sustentável ecologicamente ou não, se é justo socialmente ou não, mas se ela produz, ela está cumprindo a sua função social. É assim que os juízes veem. Uma propriedade que produz está cumprindo a função social, portanto, está garantida a propriedade, está garantido ao proprietário que permaneça com ela. Então eu estou fazendo essa introdução à propriedade, à ideia de propriedade, que pode ser pública ou privada, né? Demonstrando então que o direito só consegue pensar em termos dessas dicotomias para indicar esse processo, que é um processo bimilenar, é um processo de 2000 anos, que hoje começa a ser questionado de maneira intensiva, de transformar o uso num dos poderes, numa das dimensões, numa das realidades da propriedade. Ao contrário, quando a gente pensa o comum, o uso ele ganha uma autonomia própria. O uso ganha uma dimensão, uma dignidade, uma perspectiva própria. O uso não é o uso proprietário, não é o uso que cria uma dimensão, se põe como exclusiva, né? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar na contraposição de uso, propriedade e o que é o comum que está em torno disso. A gente voltar lá no direito romano, a gente sempre vai voltar, infelizmente ou felizmente, não sei, mas se caracteriza o direito de propriedade como um direito oponível erga omnes, essa expressão em latim, erga omnes, traduzindo, significa contra todos. Se eu tenho a propriedade dessa caneta, eu posso opor esse direito, né, aos 7 bilhões de pessoas do planeta. Só eu tenho, com exclusividade, o uso, o gozo, a disposição e até o abuso dessa caneta, se eu quiser quebrar ela e jogar fora, por exemplo. Essa ideia, ela se alastra por todo o tecido social, né? Essa ideia de que nós temos bens que são raros, não raros, mas que são escassos. Essa é a mentira central da economia, né? Se a gente for uma aula de primeiro período de economia, a mentira central que vai ser contada é que os bens no mundo são escassos, né? Nós precisamos desses bens, precisamos de uma ciência para administrar esses bens, e aí, de um lado, economia, de outro lado, direito, né? A economia separando continuamente e o direito garantindo, legitimando, fundamentando essa separação através do direito de propriedade. Então, a ideia comum, tradicional, conservadora, é que os bens são escassos e que nós temos que possuir esses bens com exclusividade, oponível erga omnes. A própria ideia de comum, que é uma ideia originária, digamos assim, que é uma ideia que antecede a propriedade, numa visão arqueológica, se nós pensarmos nas primeiras comunidades humanas, os bens eles não são afetados a um grupo ou a um indivíduo, mas a comunidade como um todo, que não tem essa noção de pertencimento, mas de constante ativação do uso. Nós percebemos então essa dicotomia
A propriedade ela se põe como uma estrutura que torna impossível a estrutura do comum. Se põe como algo impossível a vivência do comum. Põe como algo impossível até a compreensão do comum, que está completamente capturado no mecanismo proprietário. Que é um mecanismo que não tem a ver só com as coisas, não, né? A propriedade, como eu disse, ela se espraia por toda a tessitura social. A própria ideia de identidade, né, é proprietária. A ideia de que eu sou uma pessoa que tem alguns direitos, que tem um nome, tem um passado, tem uma memória, tem desejos, tem um self, tem um eu. Sou branco, negro, homossexual ou heterossexual, enfim, latino-americano ou europeu. Tudo isso se põe como propriedade do próprio sujeito. Então, a propriedade é muito mais do que um instrumento ou um dispositivo jurídico. Ela é uma estrutura que coloniza as nossas subjetividades. Então, pensar no comum é pensar antagonisticamente a propriedade. Eu me filio a uma corrente da filosofia do direito que acha que pensar é pensar contra, sempre. É pensar antagonisticamente. E quando eu penso em comum, quando eu penso em propriedade, é inevitável trazer o comum como esse antagonismo, que é um antagonismo histórico, ainda que escondido, ainda que mascarado. Historicamente, o comum é originário. Se nós formos pensar no sistema de desenvolvimento do capitalismo, por exemplo, né? Com os grandes cercamentos na Inglaterra, o que nós tínhamos no mundo medieval e no mundo pré-moderno era uma vivência que durou por séculos, de terras comuns, de tradições comuns, de línguas comuns, de uma espécie de dimensão que não era apropriável, que era resistente a todo o mecanismo de exclusão que é próprio do capital, né? A gente vê isso com clareza lá no Marx, por exemplo, no Capital, no capítulo 24 do Capital, como é que o processo do que ele chama de acumulação primitiva é esse processo de expropriação do comum, que começa de forma muito concreta, de forma muito material, violenta, né? Tomando as terras dos camponeses, tomando as possibilidades, que eram possibilidades já de séculos, né? De uma vivência não proprietária, constituindo grandes cercamentos que vão ser sempre jungidos, vão ser sempre pensados a partir da lógica proprietária. E esse movimento continua até hoje, né? Ele não acabou. A acumulação primitiva, ela continua de certa forma até hoje, não com as mesmas estruturas, não com as mesmas formas, né? E aí a gente entra um pouco nessa questão de como que a legalidade, a juridicidade trata o comum e a sua figura mais visível, que é o uso, né? Quando eu falo de comum, eu estou falando de uso. Para mim, são elementos que estão na mesma perspectiva, que se auto-implicam. Hoje a gente tem uma situação que é um pouco incômoda para o capitalismo, que é a máquina econômica, enfim, que opera a propriedade, que opera a exclusão, né? Seja no sistema público, seja no sistema privado. A ideia que eu quero colocar agora é que o capitalismo está numa situação um pouco incômoda, porque nós vivemos um momento em que a mentira originária, que nós tínhamos falado anteriormente, segundo a qual os bens são escassos, isso é perceptivelmente falso. Todo mundo vê que os bens não são escassos. Nós temos dois tipos de bens, basicamente: bens materiais e bens imateriais. Um bem material é uma caneta como essa, sei lá, alimentos, prédios, enfim. Os bens materiais são aqueles que a gente pode, de alguma forma, tocar. Os bens imateriais têm a ver com essa fase do capitalismo cognitivo em que a gente vive, em que linguagens, afetos, códigos, eles ganham um valor comercial, eles ganham um valor para o capital e podem ser comercializados. Imagine, por exemplo, uma música, uma canção, que não é algo material, mas que tem um valor, né? Tá lá, tá na internet, por exemplo, uma música que você pode baixar a qualquer momento. Veja essas duas situações. Os bens materiais, a ideia de que eles são escassos, não são escassos, eles podem ser constantemente produzidos. Eles não acabam. E se acabam, podem ser substituídos por outros. Os bens materiais têm a ver fundamentalmente não com o bem em si, mas com a função que ele realiza. Então eu posso constantemente reproduzir.
Os bens imateriais, então, são claramente, pela própria natureza, inapropriáveis. Esse exemplo que eu dei, uma música, uma canção, por exemplo, de uma banda qualquer, não sei qual banda, The Doors, por exemplo, que eu adoro, tá lá na internet, você pode baixar, todos nós podemos baixar ao mesmo tempo, o meu uso não implica a exclusão do uso dos demais, né? Se eu estou baixando uma música, o outro pode baixar também. Aliás, tem vários mecanismos na internet que, quanto mais pessoas usam ao mesmo tempo, mais potencializa, mais veloz, mais qualitativo, com mais opções se põe. E aí a gente vê uma nova estratégia de antagonismo do capital em relação ao comum, em relação ao uso, né? Especialmente em relação aos bens imateriais, que pela própria natureza não são apropriáveis. Eu não consigo me apropriar de maneira, digamos assim, fenomênica, de maneira material, colocando as mãos numa música, num filme, enfim, nessa conversa que a gente está fazendo aqui agora. Mas aí o capitalismo cria patentes, direito de autor, travamentos, senha, pagamento de inscrição. São todas essas estruturas que o capitalismo vai utilizar para tentar cercar de uma forma imaterial os bens imateriais. Essa luta pelo comum, ela se dá então tendo em vista um movimento que foi sempre existente, de antagonismo da propriedade, que torna apropriável aquilo que é inapropriável. A gente pode pensar em vários exemplos, não apenas uma música ou uma canção, mas coisas que há 20 anos atrás, a gente pensaria que era algo inapropriável. A reprodutibilidade, por exemplo, de um vegetal, uma fruta, por exemplo, uvas. Eu estava conversando isso com meus alunos outro dia. Eu fico impressionado quando eu vou no supermercado e pego lá uma uva e como a uva e não tem nenhuma semente dentro da uva. Assim, nossa, mas que gostoso essa uva, né? Não tem aquela coisa chata de tirar a semente. Isso é um exemplo, para a gente parar para pensar, isso é um exemplo de estratégia do proprietário contra o uso e contra o comum. Porque ainda que o objeto, vamos pensar em termos de 20 anos atrás, ainda que o objeto uva, ele seja material e seja apropriável, né? Se eu como a uva, você não pode comer a mesma uva, ainda que exista produção intensiva de uva. Mas o que o capitalismo pensa agora em tornar próprio, em limitar, é a própria reprodutibilidade disso. Na medida em que ele cria transgênicos, controla a reprodução, controla a possibilidade de contínua e de excessiva produção dos bens materiais, ele está colocando mais uma barreira, né? Assim como o direito de autor é uma barreira, assim como as formas de limitar a expansão na internet de bens imateriais, também a engenharia genética e todos os avanços tecnológicos, todos não, claro, mas alguns avanços tecnológicos que o capitalismo põe e pensa, tem a ver com essa necessidade de brecar o comum, de brecar o uso comum, de brecar essa estrutura que de alguma maneira se põe antagonisticamente à propriedade. O comum ele aparece então como uma estrutura que é originária, né? Isso, claro, a gente não tem nenhum originalismo que dizer o originário é o melhor, o tradicional é o melhor, mas a questão é que as comunidades humanas elas só puderam surgir, e são vários autores que colocam isso, só puderam prosperar, a nossa espécie, a nossa Homo sapiens sapiens, nem sei se tão sapiens assim, mas enfim, a nossa espécie só conseguiu evoluir, só conseguiu chegar onde chegou graças ao comum. A ideia de apropriação privada, ela tem pouquíssimo tempo. A nossa espécie é muito mais antiga que a propriedade, que é uma tecnologia que surge especificamente com a agricultura e depois com a invenção da escrita. A ideia é que essa originariedade ela aponta não apenas para um passado, mas para um futuro em que se possa de alguma maneira fazer face à propriedade, que é um instrumento exceptivo, exclusivo, que cria fissuras, que cria hierarquia e por isso mesmo cria violência. E daí porque nós precisamos, dizem as pessoas, nós precisamos constantemente de Estado, de juiz, de polícia, de prisão, precisamos de segurança. Precisamos de segurança porque nós criamos um sistema que é um sistema inseguro, que é um sistema de
produção e reprodução da violência, na medida em que ele se baseia numa lógica proprietária. Isso é muito claro se a gente for pegar um estudo de caso no próprio Brasil, né? O Brasil ele surge como uma propriedade da coroa portuguesa e que trata todo o território brasileiro, lá nos primórdios, né, no século XVI, com o descobrimento, trata todo o território brasileiro como uma propriedade real. Então pode usar, gozar, dispor e abusar, como foi feito durante todos esses séculos. Essa matriz de pensamento, ela se encarnou profundamente, digamos, na subjetividade do nosso país, de nós mesmos, né? A ideia de que a propriedade, seja ela pública ou privada, ela é o único norte, ela é a única perspectiva. Quando na realidade, tanto arqueologicamente, antropologicamente, filosoficamente, o comum, que é essa estrutura de uso não proprietário, essa estrutura coletiva, essa estrutura onde não há a possibilidade de separar o meu e o seu, ela se põe como a garantia da própria sobrevivência das nossas culturas, da nossa espécie humana, né? É impossível viver constantemente se separando, constantemente hierarquizando, constantemente se assegurando, né? A não ser que a gente continue construindo essa máquina de guerra total, que é o Estado, né? Que precisa constantemente de violência para manter as posses e as propriedades juridicamente, legitimamente postas. O direito, ele é uma estrutura, ele é um direito positivo, né? Não o direito enquanto teoria, ou enquanto filosofia, ou enquanto aposta, ou enquanto luta, ou enquanto outras dimensões que não estatais, mas o direito positivo, o direito positivo estatal, aquele que se traduz nas decisões dos nossos parlamentares, em formas de leis que são interpretadas e aplicadas por juízes, é uma estrutura abertamente contrária, abertamente hostil ao comum, né? O comum só é aceito juridicamente na medida em que ele passa pelo friso, passa pela grelha da propriedade. O comum, ele é reduzido a um mero uso que se desloca ou se afirma unicamente por meios proprietários. Então, por isso que eu penso que a luta pelo comum, que as lutas pelo comum, em todas as dimensões, na dimensão da terra, na dimensão da cidade, na dimensão do espaço virtual, enfim, essas dimensões elas passam ao largo do direito. O direito pode ser usado, sim, estrategicamente, pode ser usado, sim, enquanto uma forma de trazer à tona as contradições e poder, então, colocar num cenário de discussão, mas ele, porque foi gestado enquanto instrumento proprietário, ele, na minha visão, o direito ele não é uma saída, ou ele não é uma solução, ou ele não garante qualquer autonomia ao comum, qualquer autonomia ao uso não proprietário. É preciso, então, compreender que toda legislação de patentes, toda legislação de propriedade, toda legislação sobre posse, que é uma loucura também, porque a ideia de propriedade e posse deveriam ser separadas, mas no direito brasileiro as coisas na prática, são jungidas, são unificadas. Toda a legislação sobre direito de autor passam ao largo dessa discussão de uma dimensão não proprietária. É preciso compreender que a estrutura do direito, como Marx já mostrou muito bem, como vários autores mostraram muito bem, é uma estrutura exclusiva e inclusiva. Ela inclui na medida que exclui. Ela só inclui porque exclui, né? Eu posso dar vários exemplos disso, né? Nós só somos incluídos enquanto cidadãos no Estado de Direito na medida em que várias exclusões de fato são realizadas. Em várias exclusões de povos, de etnias, de formas alternativas de vida são postas como a condição necessária para se afirmar uma normalidade jurídica. O mecanismo exclusivo e inclusivo do direito, esse mecanismo excepcional, de exceção, todo mundo está dizendo que a gente está vivendo o estado de exceção no Brasil agora, em 2018. Mas a gente está vivendo a exceção no Brasil desde 1500. A nossa estrutura de direito, que é herdada do direito romano, é uma estrutura que constantemente separa e exclui, constantemente transforma o uso em instrumento da propriedade, constantemente, para proteger, cria uma área de desproteção, cria uma área de
de insegurança, uma área de exposição à vida, né? Exposição do que o Agamben, um filósofo italiano, chama de vida nua. O comum é uma forma, não é a única, mas é uma das formas de fazer face, de antagonizar essa realidade. Mas para isso é preciso compreender que o comum ele não se conjuga na sua potência enquanto um instrumento jurídico. Ele pode ser usado, quer dizer, o direito pode ser usado em relação ao comum como uma máquina estratégica, sabendo que ele tem limites, que vai sempre passar por uma definição estatal, por uma sentença, por uma legislação, por uma estrutura que vai tentar pensar o comum dentro das formas já institucionalizadas. O comum ele precisa ser alavancado enquanto uma forma política, não especificamente jurídica, uma forma política de resistência e de reconstrução ou de construção de outros mundos possíveis. Uma discussão muito interessante que tem havido, né, nos últimos anos, tem a ver com o Big Data, né? Essa ideia de que tudo que a gente faz na internet, por exemplo, todos os aplicativos que nós utilizamos e estamos constantemente dando nossos dados, né, nossa localização, nossos gostos, esses dados em si mesmos, eles não significam nada, mas quando são cruzados com uma massa gigantesca, se tornam essas grandes massas de dados, os Big Data, eles servem para induzir comportamento, eles servem para determinar perfis, servem para controle, para segurança, para docilização do cidadão. E aí, o que fazer com isso? A gente não consegue mais viver sem essas bugigangas, sem esses elementos, enfim, que determinam a nossa subjetividade no mundo contemporâneo. Uma das respostas possíveis de vários autores é que, diante da imanência do Big Data, desse acúmulo de dados que é usado pelo Estado, pelas empresas, para não apenas nos controlar, mas por criar nossa subjetividade, uma das respostas possíveis é tratá-los enquanto elementos do comum, né? Tratar o Big Data enquanto uma faceta do comum, enquanto uma dimensão do comum. Isso significa que eles não poderiam mais ser apropriados pelo Estado, muito menos por empresas ou megacorporações. Que eles deveriam ter uma gestão comum, uma gestão não proprietária, uma gestão coletiva, e que poderiam ser, por exemplo, esquecidos. A gente não teria para sempre um perfil determinado na internet. Nós teríamos algo como um direito de esquecimento, um direito de controle e um direito de não apropriação. Esse é apenas um exemplo para dizer como é que a ideia de comum, que é uma ideia que surge com as primeiras comunidades humanas, que é uma forma de vida que surge com as primeiras comunidades humanas, ela é antagonizada o tempo inteiro pelo direito, o direito proprietário, que é o único direito que a gente tem, e como é que ela surge hoje como uma reivindicação política e mais que política, uma reivindicação ética, no sentido de construção de novas possibilidades, construção de um mundo não hierarquizado, construção de um mundo não centralizado em uma figura de poder externa, separada, em um mundo em que o poder sempre vai existir, onde existir ser humano vai existir poder, mas que o poder seja dissolvido, ele seja fragmentado, ele seja aberto, ele seja comum efetivamente. Muito mais do que comunismo, que foi também uma tentativa, a gente entrar nesse assunto a gente não acaba nunca mais, mas a ideia de comunismo, tal como ela foi pensada e foi posta em prática em alguns momentos da história no século XX, ela também nada tem a ver com o comum. As pessoas falam assim, mas você é comunista, você é de esquerda, olha só a União Soviética, a merda que deu a União Soviética. A União Soviética nada teve de comum, jamais. Ali é capitalismo de Estado. Se põe como elemento central o público e não o privado. Sendo que a gente já viu que público e privado são determinações, são dimensões, são perspectivas de uma mesma realidade, propriedade. Um verdadeiro comunismo tem a ver com essa possibilidade de nós desativarmos o direito de propriedade para ativar o uso, né? O uso enquanto dimensão não apropriadora, não separadora, não hierarquizadora. Essa é uma aposta que eu acho que é potente. É uma aposta que vários movimentos sociais têm feito, uma aposta que vários teóricos têm desenvolvido e que eu acho que pode ser bastante interessante pensá-la juridicamente, desde que a gente compreenda o direito não como direito estatal,
não como direito separador, hierarquizador, mas com um direito que vem, um direito que está vindo, um direito que se põe enquanto uma nova relação entre os seres humanos e o poder que inevitavelmente vai haver entre nós sempre. O Estado é apenas mais um grande proprietário. Ao Estado não interessa o comum, porque se o comum ele se torna a estrutura, digamos, a estrutura preponderante, se torna a tendência, para usar uma palavra do Antônio Negri, o Estado ele se mostra como algo desnecessário. O Estado existe para gerir violência, para gerir desigualdade, para gerir propriedade. O Estado é o menino de recado da propriedade, sempre foi. E daí porque o comum é visto com tão maus olhos, né? E é tão mais simples, é tão mais natural, é tão menos violento o comum. Se a gente for pensar nessas cidades antigas, especialmente no nosso mundo ocidental, Grécia e Roma, ali já começa a se afirmar a propriedade, mais em Roma do que na Grécia, né? A Grécia, até pela sua estrutura democrática, que durou pouquíssimo tempo, com todos os defeitos que tinha a democracia grega, né? Uma democracia que se aplicava só a cidadãos, nunca as mulheres, muito menos escravos estrangeiros. Essa frase é da Ellen Wood, é uma autora marxista, que tem um livro belíssimo que chama Democracia contra Capitalismo, e que ela mostra assim, com argumentos bastante densos e bem comprovados, no estilo marxista mesmo, bem delineados argumentos, que democracia e capitalismo são incompatíveis. Não existe capitalismo democrático, não existe. Mas, então, a ideia que ela fala é o seguinte: olha, não adianta a gente ficar falando mal da Grécia, não. Porque escravidão sempre existiu no mundo antigo, machismo sempre existiu no mundo antigo, preconceito contra estrangeiros, xenofobia sempre existiu no mundo antigo, mas a Grécia foi a primeira a criar a democracia. Então, os traços democráticos, eles traziam uma constante reativação dessa noção de comum. Se a gente for pensar, por exemplo, na Grécia, quando há o perdão das dívidas dos camponeses, né, para que eles pudessem, inclusive, fazer parte da polis, da cidadania da polis, é um instrumento do comum, a ideia de que todos nós fazemos parte da cidade, a cidade está ameaçada pelos persas, vão perdoar a dívida de todo mundo, fazer a reforma agrária e garantir uma unidade mínima para fazer face a um elemento externo, a uma ameaça externa. Roma já é diferente. Roma, a propriedade começa a ganhar uma intensidade muito grande. Mas são sociedades tradicionais, são sociedades conservadoras em alguns aspectos, ou quase todos, e que mantêm, sim, alguns resquícios do comum. Esses resquícios eles começam a ser sistematicamente perseguidos, sistematicamente anulados, esquecidos, a partir de metade da Idade Média, a partir da ascensão da burguesia, a partir da ideia de uma mundivisão, que os alemães chamam de mundividência, né? De uma visão total de mundo, em que surge a ideia de eu, em que a comunidade ela passa a ser apenas um epifenômeno, ela passa a ser não apenas um epifenômeno, mas passa a ser um entrave ao livre desenvolvimento da minha personalidade, ao livre desenvolvimento da minha propriedade, do meu eu. Isso é um dado moderno, mas que já começa a surgir na Idade Média, com a ascensão da burguesia. Não é à toa, como eu disse alguns minutos atrás, que esses grandes cercamentos, que essa busca dos terrenos comuns, das formas do comum, vai ser o elemento que torna possível o capitalismo. O capitalismo ele nem sempre existiu, né? Sempre existiu propriedade privada, sempre existiu capital, sempre existiu desigualdade, mas o capitalismo ele indica não apenas uma centralidade do capital, mas uma exclusividade de se pensar tudo em termos de capital proprietário, de capital e propriedade, né? Então, a história do comum, tem um livro belíssimo sobre isso, que é o do Dardot e Laval, né? Que se mostra que, até um certo momento, a dimensão do comum conviveu, quer dizer, no primeiro momento a dimensão do comum ela era preponderante. Ela foi perdendo essa preponderância à medida que foi surgindo a ideia de propriedade. E durante muito tempo a ideia de comum conviveu, claro que de maneira antagonística, claro que de maneira tensionada, de maneira complexa, conviveu com a ideia de propriedade. Até que a propriedade começou, e isso é meados da Idade Média, ela começou a não querer mais conviver com o comum, querer se tornar a única estrutura de atribuição de sentido do mundo. E é o que a gente vê com as revoluções, com o desenvolvimento da classe burguesa na Idade Média, com os grandes cercamentos, com o surgimento do capitalismo, com as revoluções burguesas, agora sim,
que aí é um movimento claro, consciente, absolutamente centrado em si mesmo, que sabe o que está fazendo, de destruir o comum, de tornar o comum inoperante, de transformá-lo apenas numa dimensão ultra controlada da propriedade, o uso. Então tem essa história. Essa história e hoje a coisa começa a se tornar complexa de novo, quando o comum ele surge como uma bandeira em várias dimensões, em várias disciplinas, em várias formas de vida, que reivindicam um outro mundo. E descobrem, então, essa possibilidade do comum, que nunca desapareceu. Tem um livro muito bom também, de um autor italiano chamado Roberto Esposito, chama Dois, a máquina da teologia política. E ele vai falar sobre o comum, como é que filosoficamente, né? Como é que a ideia de comum sempre esteve presente, por exemplo, em vários pensadores medievais, que hoje para nós parecem absolutamente loucos. A gente pegar um pensador como Ibn Rushd, que é um pensador árabe, né? Ele fala de uma coisa que é o intelecto comum. Ele põe a ideia de que o pensamento é comum. A gente nunca vai compreender essa ideia, porque a gente acha que o pensamento ele é uma estrutura que nasce aqui dentro da nossa cabeça e que é própria nossa, que tem a ver com as nossas histórias, nossos medos, nossas esperanças, nosso eu, né? Nossas memórias, nosso futuro. Ele fala, não, o pensamento ele é uma disponibilidade aberta. O pensamento ele não é ligado a um ser único, a seres particulares. O pensamento ele se põe como uma abertura radical, potencial. E é por isso mesmo que fala lá o Ibn Rushd, que hoje aqui eu posso estar discutindo Aristóteles. Se o pensamento de Aristóteles fosse propriedade de Aristóteles, isso é tão óbvio, né? Quando Aristóteles morreu, acabou o pensamento. Mas não, eu estou aqui discutindo Aristóteles. Eu discuti aqui vários autores, falei de vários autores, não citei muitos deles, os nomes, etc. Mas o pensamento é algo vivo e inapropriável. É uma dimensão que o capitalismo nos ensinou de alguma maneira, nos forçou ou nos fez acreditar que pode ser utilizada, que pode ser vivida de maneira individual. O meu pensamento, o livro que eu escrevi, a música que eu fiz, direito de autor, paga para cá para poder usar. Enquanto a dimensão do pensamento ela é potencialmente infinita. Ela está aí disponível. Um grande intelecto, uma grande junção de sentidos, de formas, de cores, de sons, de discursos, que a gente pode acessar continuamente. Claro que o capital vai tentar criar barreiras, vai tentar criar códigos, taxas, direitos, para que esse pensamento comum não seja acessado. Mas é inevitável. A linguagem é o que há de mais comum. Há anos e anos, há séculos e séculos, desde que talvez foi criada a linguagem, há sempre uma tentativa de privatizar a linguagem, de normatizar a linguagem, de reconstruir a linguagem. Mas a linguagem só funciona enquanto linguagem se ela for comum. Ela só funciona se eu não posso me apropriar de uma palavra, por mais que essa seja uma tendência do capitalismo, né? De tentar hoje criar patentes e formas receptivas e proprietária de certas palavras, certas expressões, mas a linguagem por si mesma, assim como o pensamento, ela é naturalmente, por si mesma, ela é comum. Não tem como eu me apropriar, transformar a linguagem num objeto de troca. Ela só vai funcionar enquanto nós humanos, né, nós seres viventes, continuarmos continuamente a troca não proprietária. Aquilo que eu digo não é tomado como propriedade de mim mesmo, mas como algo que está disponível ao debate, à discussão, ao engano também, ao erro também. A linguagem não é feita só de acertos. Para mim, a linguagem é o elemento que comprova com mais clareza a natureza, digamos, a natureza expansiva e total e potencial do comum, né? A linguagem é a expressão, na minha visão, do comum. É a expressão de um uso que nunca se reduz à posse e muito menos à propriedade. Um uso imanente. Um uso que só faz sentido em comunidade. Não tem linguagem do sujeito consigo mesmo. Não tem como eu falar comigo mesmo. Por mais que eu pense em voz baixa aqui na minha cabeça, alguma coisa, eu estou usando uma linguagem que foi constituída socialmente, coletivamente. Um ser humano que surgisse sozinho assim, no mundo, não sei como que seria possível isso, mas um ser humano que surgisse assim, ele seria desprovido de linguagem, não seria humano nesse sentido. O que nos torna humanos é o comum da linguagem, é o comum das nossas práticas sociais, o comum das nossas práticas artísticas, o comum das nossas práticas
de vida. E é contra isso que o capitalismo, que é uma máquina de morte, uma máquina de exclusão, é uma máquina de violência que infelizmente está vencendo, né? Ou não, depende da forma de ver, mas que é agressiva e que nos impõe derrotas importantes a cada dia. É isso que o capitalismo não vê. Ele, nessa ânsia de privatizar tudo, ele não vê que ao privatizar tudo se torna impossível essa experiência tão rara que é a experiência da vida humana. Muita gente vai te falar, vai voltar naquela velha discussão do início do século XX, final do século XIX, que o marxismo já fazia. Reforma ou revolução, né? O comum, ele é reformista ou ele é revolucionário? Reformista no sentido de que será que com a aprovação de certas leis, se fizermos alguns acordos, se a gente for comendo pelas beiradas ali como os mineiros fazem, será que com algumas reformas a gente não consegue garantir essa retomada de espaços, de formas de vida comum, bem materiais, como você está dizendo? Ou será necessária uma revolução? E aí a gente pode ter vários sentidos de revolução, desde uma revolução armada aos moldes tradicionais, ou até uma revolução subjetiva, uma revolução de pensamento, o que é muito complicado num capitalismo cognitivo, né, que nos constitui enquanto sujeitos. A gente não existe aqui o capitalismo e nós aqui do outro lado. A máquina do capitalismo é uma máquina de desejo. O Deleuze já mostrou isso. É uma máquina que nos constitui. Então é muito difícil pensar numa revolução de ideias se nós somos produtos desses dispositivos, somos constantemente produzidos por esses dispositivos. Eu tendo a pensar que essa díade, reforma ou revolução, ela ganha novas contexturas no mundo contemporâneo, porque o nível de dominação do capital ele é tão intenso que hoje qualquer reforma soa revolucionária. Qualquer reforma, para ser efetivamente uma reforma, ela tem que ser revolucionária. E aí a gente tem que saber utilizar os instrumentos do sistema sem acreditar neles, sem se apaixonar por eles, sem entender que eles vão ser a resposta final. A minha área é o do direito, eu só consigo falar, então, uma limitação minha, só do direito. Será que com o direito que foi criado de forma proprietária, o direito estatal, tribunais, leis, a gente vai conseguir uma vivência do comum? Eu acho que a gente pode criar contradições, acho que a gente pode criar zonas de conflito, pode tensionar, né? Pode usar o direito estrategicamente. Conheço vários movimentos de advocacia popular, por exemplo, que vão utilizar as normas vigentes, vão utilizar os instrumentos jurídicos postos pelo sistema para tensionar esse próprio sistema, para friccionar esse próprio sistema. Um exemplo claro disso a gente vê, por exemplo, na ocupação da Isidora, né? Com os movimentos de advogados populares que atuam e atuaram e estão atuando ali ainda. A par de toda a movimentação social, cultural, midiática, existe uma dimensão jurídica que é de uma dificuldade imensa, né, para fazer entender que aquela ocupação ela não pretende se constituir segundo os instrumentos, digamos, tradicionais da propriedade e da posse. Que ali existe uma dimensão outra, problemática, sem dúvida nenhuma, em alguns aspectos, mas que tem elementos do comum. Agora, para mim levar isso para um juiz, por exemplo, eu preciso traduzir isso numa petição, preciso traduzir isso numa ação. Mas sem entender que isso vai resolver, que o direito tem um poder mágico, mas levando isso estrategicamente, constituindo situações. As ocupações da Isidora começaram em 2013, poucos meses depois houve uma ordem de despejo, né, de uma juíza de primeiro grau, e teoricamente eram para ser despejados em 3 meses. No entanto, estão lá até hoje, 2018. Muito disso, claro, vem da própria dinâmica social, cultural e midiática, mas vem também de instrumentos jurídicos que são utilizados não como a resposta final, mas como uma forma de garantia mínima ou de tensionamento daquela situação. Então eu acho que o direito ele tem que ser utilizado, e aí a gente pode pensar não só no direito, em todas as dimensões. Essas dimensões têm que ser utilizadas de forma estratégica. A gente tem que utilizar os instrumentos que o capital nos dá ou nos oferece, sempre retoricamente, para tensionar esses instrumentos. Eu dou um exemplo meio bobo para os meus alunos, mas que eu acho que vale. Se nós formos todos nós hoje em dia nos bancos, né, pedir nosso dinheiro, está lá. Tem lá nossa poupança, nosso salário.
Falar todo mundo ao mesmo tempo, todos nós vamos aos bancos pedir nosso dinheiro que está lá. O que acontece? Os bancos quebram na hora, falem, né? Igual aconteceu com a falência, igual aconteceu na Argentina. É mentira essa ideia de que eles estão gerindo nosso dinheiro, estão gerindo nossos bens. Se a gente for lá todo mundo ao mesmo tempo, o sistema falha. Da mesma maneira, e é isso que eu falo de usar estrategicamente o direito, se nós exigirmos a efetiva, completa e total efetivação dos direitos fundamentais, o Estado quebra de um dia para o outro. O Estado é mecanismo de opressão, o Estado é mecanismo de classe, o Estado é mecanismo de manutenção retórica, às vezes contraditória e complexa, de sociedades hierárquicas. Mas se nós levarmos a sério as mentiras que ele conta e exigirmos elas efetivamente, como é feito nessas ações de manutenção lá da situação da ocupação da Isidória, o Estado quebra. Então é preciso identificar as contradições internas, é preciso identificar os pontos de fuga, os planos de imanência que se põem dentro do próprio direito, que não é uma máquina simples, não é uma máquina monolítica, é uma máquina que a gente pode explorar, mas sempre sabendo que ela é uma máquina criada por uma finalidade. Não se deixando enganar, não se apaixonando pelas próprias ideias. Tem uma frase também, eu não sou religioso, mas eu gosto muito de várias coisas da Bíblia, assim, eu acho que é um livro fundamental. Então tem uma. E esse quem fala isso não sou eu, é o Agamben, um texto belíssimo, chama O Uso dos Corpos. Aliás, é das grandes obras sobre o comum para mim. A gente poderia falar horas sobre isso também. Mas o exemplo é o seguinte: numa das cartas de Paulo, né, que era um evangelizador, um dos primeiros, dos mais importantes cristãos, ele se dirige a várias comunidades cristãs por cartas, e tem uma comunidade que está muito ansiosa pela vinda do Messias, né? Cristo vai chegar e vai ser amanhã. Então começa uma espécie de caos nessa comunidade cristã que está ansiosa pela vinda do Messias. É como nós, que estamos ansiosos pelo fim do capitalismo, pela vinda do comum e, enfim, não sabemos o que fazer. Aí o Paulo manda uma carta para essa comunidade e diz o seguinte: olha, o Messias vai vir, mas não é hoje não, ele está continuamente vindo. É um processo de vinda contínuo. E o que o verdadeiro cristão faz enquanto isso? Diante das coisas, digamos, das hierarquias desse mundo? Fazer como se não fizesse. Ele fala, fazer como se não fizesse. Aqueles que comerciem como se não comerciassem. Aqueles que têm mulher, que tenham mulher como se não tivessem. Aqueles que têm escravos, que tenham escravos como se não tivessem. Constituir uma espécie de subjetividade que, por mais que a gente lide com o mundo, não acredita nesse mundo. Não trabalha na continuação desse mundo. A gente está no mundo, mas a gente não tem essa vocação subjetiva de reprodução desse mundo. Eu acho que com o direito acontece a mesma coisa em relação ao comum, em relação às possibilidades concretas. Utilizar o direito como se não utilizasse. Acreditar no direito como se não acreditasse. Utilizar essas formas que são dadas, que são contraditórias, são mínimas às vezes, mas que são, às vezes, são o último e único recurso para tentar constituir pequenas situações, aqui, ali, para multiplicar as possibilidades de antagonismo, para criar comunidades, para criar comunidade na realidade, para criar comum. Eu acho que a gente, especialmente no direito, tem que utilizar todas as estruturas que são dadas numa espécie de perversão ou reversão dessas, ou profanação, melhor dizendo, dessas estruturas, para tentar constituir esses espaços pelo maior tempo possível, da forma mais antagonista possível, da forma mais clara possível, de maneira a transformar a reforma em revolução. De maneira que toda reforma seja revolucionária. Um aluno meu uma vez me disse assim: professor, mas todo pobre é de direita. Então, olha só aí, ó, nas manifestações, não. O pobre é de direita. Eu falei, claro que o pobre é de direita. Isso mostra que o sistema capitalista funciona efetivamente. Isso chama ideologia, né? Você fazer passar por valores universais, valores de classe. Então, quando você vai numa ocupação e vê as pessoas absolutamente privadas de qualquer, digamos, direito básico, burguês, liberal, e o que elas querem é direito básico, burguês, liberal, querem, por exemplo, a marcação dos lotes, o meu muro aqui, a minha casa aqui, essas pessoas não são seres que estão fora do mundo do capital. Elas são produto do capital também, assim como nós. Então é muito difícil, sem a gente passar por uma espécie de vanguardismo, que eu odeio, por exemplo, a ideia de que nós podemos chegar lá
explicar para eles o que é o comum, o que é comunidade, que eles têm que lutar contra o Estado, quando na realidade a gente vai voltar para nossas casas e eles estão numa situação de absoluta exposição ao perigo, né? De absoluta exposição ao poder mortífero do Estado. Então, no que diz respeito ao direito, eu volto a insistir, assim, movimentos sociais, advogados populares, estruturas que vão lidar com o direito, tem que lidar com o direito sabendo que a guerra está perdida. Se for lutar só com o direito, só utilizando o direito. Eu tenho que utilizar o direito para conter o perigo absurdo que o Estado impõe a essas pessoas. Eu tenho que usar o direito para, por exemplo, vou dar um exemplo bem simplório. Da ocupação do Isidora, que é o mais acompanhei e acompanho. Os juízes não aceitam discutir de jeito nenhum se aquilo lá é uma posse coletiva, se tem função social, se não tem. Para eles, tem propriedade de fulano, beltrano e ciclano, não tem que discutir mais, tem que tirar aquele povo de lá. Então, se os advogados começarem a discutir só com base em propriedade, vai perder sempre. Aí, o que os advogados fizeram? Acho que foi até da Margarida Alves, não sei, enfim. Assim, então não vamos discutir propriedade, não, vamos discutir outra coisa, vamos tornar mais complexo aqui. Tá, então vai ser despejado, já foi emitida a ordem, o mandato de despejo daquelas pessoas de lá, de retirar a força daquelas pessoas de lá, da forma mais violenta possível, com polícia, etc. Aí esses advogados pensaram, vamos pensar em termos de direitos de criança e de adolescente, direito dos idosos. Vai haver o despejo? Vai. Ninguém está discutindo despejo, ninguém está discutindo a propriedade, quer dizer, estão discutindo em outras ações. Mas nessa aqui agora nós vamos discutir se os direitos da criança e do adolescente, que estão garantidos pela Constituição, estão garantidos pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dos idosos, dos doentes, etc., se eles vão ser respeitados. E aí se põe um outro nível de discussão que o Estado já não consegue mais. O Estado já não consegue mais dar uma resposta firme, categórica e absoluta. Foi usado esse argumento, o Tribunal de Justiça daqui negou, falou que não podia fazer de qualquer jeito mesmo, podia fazer a desocupação, desocupação o termo, poderia fazer a desocupação, que a Polícia Militar de Minas Gerais é conhecida pela sua competência e a sua ausência de violência. É absurdo, está escrito isso lá. Mas aí os advogados apelaram, né? Apelaram não, usaram um recurso adequado, não é apelação, usaram um recurso adequado, chegaram lá ao STJ, e no STJ esse argumento colou. Falou assim, não, realmente, enquanto não tiver um plano efetivo, concreto, que respeite os direitos da criança e do adolescente, não pode fazer desocupação, tá? Impedida. E o STJ é superior ao Tribunal de Justiça de Minas, no sentido de é uma corte de terceiro grau, né? O TJ de segundo grau. E essa, juridicamente, hoje, é a única razão pela qual não foi feita a desocupação da Isidora. Não é porque estão discutindo se tem propriedade, se não tem. Isso está tudo decidido já. A única razão é que não há ainda um plano efetivo, concreto, que determine uma desocupação, digamos, humana, né? Nos termos das leis nacionais e internacionais, dos tratados que o Brasil faz parte. Então, isso é um uso estratégico do direito. É tentar pegar as frinchas, as fraturas e fazer o povo continuar lá. Porque é fundamental essa tomada e permanência na terra. Essa espécie de se colocar, não como dono, mas como usante da terra. Quando isso dá certo, as pessoas costumam ficar muito eufóricas, principalmente os advogados populares, muito eufóricos, esquecendo que isso é apenas uma estratégia. Isso é apenas aquilo que o Paulo falou, né? Fazer como se não fizesse, usar o direito como se não usasse. Daí é necessário todo um trabalho, que não é um trabalho vanguardista de guiar as massas, nem dizer eu sou o rei filósofo, vocês me ouçam, eu vou falar a verdade, de mostrar a essas pessoas as contradições do sistema, de mostrar como é que o direito é interpretado, como é que a economia anda, como é que a economia se estrutura. É uma aposta. Não há nada garantido nesse sentido. É uma aposta que nós fazemos em comum, conjuntamente. Com todas as diferenças de classe, com todas as diferenças de linguagem, com todas as diferenças existenciais, mas o comum é essa possibilidade, essa potencialidade. Outro elemento fundamental para pensar o comum é potência. Não apenas potência enquanto uma força disruptiva, mas como aquilo que está sempre se criando, que nunca está parado, que nunca é em ato. É sempre potencial. Então, essa potência de tentar conviver
em comum com essas pessoas e tentar trazer esses problemas. No Isidora, por exemplo, por mais complicado que sejam os aspectos, já há uma percepção, ainda num nível, digamos, inicial, mas já há uma percepção de comunidade, de comum, de que a propriedade é um elemento que é contrário a eles, porque eles não podem nem sequer levantar a título de propriedade. Todas as vezes que eles tentaram fazer isso foram barrados. Então ele já há uma percepção. Isso é um trabalho longo, é uma convivência e uma aposta longa, na qual não tem nada garantido. As pessoas não podem se apaixonar pelos seus sonhos. Não podem também transformar outras pessoas, comunidades, etc., pessoas carentes, em objeto de culto de si mesmo. Né? São pessoas reais que vão sofrer, e sofrem realmente, vão sofrer a violência do Estado. Então, para mim, é uma questão assim, é muito complexa, porque ao mesmo tempo que o direito é uma máquina de opressão, ele pode ser utilizado em alguns momentos para garantir um mínimo, né? Você imagina se as pessoas fossem... São 8 mil famílias, com a polícia militar, com cachorro, com escopeta, com helicóptero, com quase tanque de guerra. E, de alguma maneira, o direito, não só, mas o direito impediu isso até hoje. Uma certa interpretação de direito. Muito frágil, muito superficial, muito estratégica. A gente tem que lembrar outra coisa, a gente está vivendo um momento de recrudescimento do poder do capital. Está vivendo um momento de maximização da violência do Estado e das megacorporações. A gente não está vivendo um momento de avanço das lutas sociais, ao contrário. Está vivendo um momento de regressão. Então, o que a gente puder garantir, o que a gente puder manter nas trincheiras é fundamental. É claro que também o ataque é a melhor defesa, mas a gente tem que pensar muito estrategicamente, de uma forma muito sóbria, o que a gente está vivendo aqui agora. Né? Mas é fazer como se não fizesse. Não se apaixonar pelos seus próprios sonhos e ter sempre diante de si essa percepção de que a gente está lutando contra... Não é contra uma forma de produção, não. É contra uma forma de subjetivação total, que é o capital. E que subjetiva essas pessoas também. E eu acho que é o nosso dever ético tentar demonstrar quão terríveis são essas armadilhas. Quão terrível é você, por exemplo, que está numa ocupação, querer falar a língua da propriedade. Se você falar a língua da propriedade, você já perdeu subjetivamente, você já criou como diz o Walter Benjamin, você criou uma afetividade com o inimigo. Né? A descrição do mundo, o discurso formador de mundo do inimigo já te captou. Só que isso não é de um dia para a noite. Isso é todo um trabalho amoroso, um trabalho no sentido de amor político mesmo, no sentido de construção do comum, do mais profundo que existe, que, na minha visão, é uma aposta.